A segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que adquiriram uma fé tão preciosa como a nossa, por meio da justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais bondade merecida e paz por meio do conhecimento exato de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pois o seu poder divino nos concedeu tudo que contribui para a vida e a devoção a Deus, por meio do conhecimento exato daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por meio dessas coisas, ele nos concedeu as promessas preciosas e muito grandiosas, para que, por meio delas, vocês participassem da natureza divina, tendo escapado da corrupção do mundo causada pelos desejos errados. Por essa razão, façam todo o esforço possível para acrescentar à sua fé a virtude, à sua virtude, o conhecimento, ao seu conhecimento, o autodomínio, ao seu autodomínio, a perseverança, à sua perseverança, a devoção a Deus, à sua devoção a Deus, o amor fraternal, ao seu amor fraternal, o amor a todos. Pois se essas coisas existirem em vocês e transbordarem, impedirão que sejam quer inativos, quer infrutíferos, no que se refere ao conhecimento exato do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem não tem essas coisas é cego, fecha os olhos à luz, e se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos. Portanto, irmãos, sejam ainda mais diligentes em se assegurar da sua chamada e escolha, pois se vocês persistirem em fazer essas coisas, não falharão jamais. De fato, dessa forma lhes será concedida uma entrada gloriosa no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por essa razão, pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas, embora vocês as saibam e estejam bem estabelecidos na verdade que está presente em vocês. Mas, enquanto estou nesta tenda, acho certo despertá-los por meio de lembretes, sabendo que em breve minha tenda será removida, como o nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro para mim. Sempre farei o máximo para que, depois da minha partida, vocês possam por si mesmos relembrar essas coisas. Não foi por seguirmos histórias falsas, engenhosamente inventadas, que nós lhes demos a conhecer o poder e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez disso, nós nos tornamos testemunhas oculares do seu esplendor. Pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, quando estas palavras lhe foram transmitidas pela glória magnífica. Este é meu filho, meu amado, a quem eu aprovo. Sim, nós ouvimos essas palavras vindas do céu, enquanto estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos a palavra profética ainda mais confirmada, e vocês fazem bem em prestar atenção a ela, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que amanheça o dia e se levante a estrela da alva no coração de vocês. Pois, acima de tudo, vocês sabem que nenhuma profecia das Escrituras se origina de interpretação pessoal, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo. Capítulo 2. No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores entre vocês. Esses introduzirão sutilmente seitas destrutivas e negarão até mesmo o dono que os comprou, trazendo sobre si mesmos uma destruição rápida. Além disso, muitos seguirão sua conduta insolente, e por causa deles, as pessoas falarão mal do caminho da verdade. Também, movidos por ganância, eles explorarão vocês com palavras enganosas. Mas a condenação deles, decretada há muito tempo, não tardará, e a destruição deles não está dormindo. De fato, Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, mas ele os lançou no Tártaro, acorrentando-os em densa escuridão e reservando-os para o julgamento. Ele também não se refreou de punir o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias.
e ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, estabelecendo para as pessoas ímpias um modelo das coisas que virão. Mas ele livrou o justo Ló, que ficava muito aflito por causa da conduta insolente dos transgressores. Porque enquanto morava entre eles, dia após dia, esse homem justo sentia sua alma justa atormentada por ver e ouvir aquelas ações contra a lei. Portanto, Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a ele, mas reservar os injustos para serem destruídos no dia do julgamento, especialmente os que procuram aviltar a carne de outros e desprezam a autoridade. Atrevidos e obstinados, não têm medo de falar mal dos gloriosos. Ao passo que os anjos, embora sejam maiores em força e poder, não os acusam com insultos, por respeito a Jeová. Mas esses homens, como animais irracionais que agem por instinto e nascem para ser apanhados e destruídos, falam mal das coisas que desconhecem. Eles sofrerão a destruição trazida pelo seu próprio proceder destrutivo, sofrendo o mal como retribuição pelo mal que fizeram. Sentem prazer em se entregar a uma vida de excessos, em pleno dia. Eles são manchas e defeitos, e se deleitam em seus ensinamentos enganosos enquanto se banqueteiam com vocês. Os olhos deles estão cheios de adultério, e são incapazes de parar de pecar, e eles seduzem os que são instáveis. Seu coração foi treinado na ganância, são filhos amaldiçoados. Abandonaram o caminho reto e se desviaram. Seguiram o caminho do filho de Beor, Balaão, que amou a recompensa de fazer injustiça, mas foi repreendido por violar aquilo que era certo. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou o proceder louco do profeta. Esses homens são fontes sem água e neblinas impelidas por uma violenta tempestade, e a mais profunda escuridão foi reservada para eles. Eles fazem declarações pomposas e vazias. Apelando aos desejos da carne com conduta insolente, seduzem os que acabaram de escapar dos que vivem no erro. Embora prometam liberdade a essas pessoas, eles mesmos são escravos da corrupção, pois todo aquele que é vencido por alguém se torna seu escravo. Certamente, se eles, depois de escapar das contaminações do mundo pelo conhecimento exato do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam novamente envolvidos nessas mesmas coisas e são vencidos, seu estado no final é pior do que no início. Teria sido melhor para eles que não tivessem conhecido de modo exato o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, se desviarem do mandamento santo que receberam. Com eles aconteceu o que diz o provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, depois de lavada, voltou a rolar na lama. Capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, e nela, como na minha primeira, estou despertando, por meio de um lembrete, a sua habilidade de pensar de modo claro, para que vocês se lembrem das declarações feitas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador transmitido por meio dos apóstolos de vocês. Antes de mais nada, saibam que nos últimos dias surgirão zombadores com as suas zombarias, agindo segundo os seus próprios desejos. Eles dirão: onde está essa prometida presença dele? Ora, desde o tempo em que os nossos antepassados adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente como eram, desde o princípio da criação. Pois eles propositalmente ignoram este fato. Há muito tempo havia céus, e uma terra situada firmemente fora da água e no meio da água pela palavra de Deus. E por meio dessas coisas, o mundo daquele tempo sofreu destruição, ao ser inundado pela água. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo e estão sendo guardados até o dia do julgamento e da destruição das pessoas ímpias. No entanto, não despercebam o seguinte, amados. Para Jeová,
Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Mas o dia de Jeová virá como ladrão, e nesse dia os céus passarão com um estrondo, e os elementos, estando intensamente quentes, serão dissolvidos, e a terra e as obras nela serão expostas. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos em chamas, e os elementos se derreterão com um calor intenso. Mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. Portanto, amados, visto que vocês aguardam essas coisas, façam o máximo para que ele finalmente os encontre sem mancha e sem defeito, e em paz. Além disso, considerem a paciência do nosso Senhor como salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando dessas coisas como faz em todas as suas cartas. No entanto, algumas coisas nelas são difíceis de entender, e essas coisas os ignorantes e instáveis estão distorcendo, assim como fazem também com o restante das Escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso com antecedência, tomem cuidado para não ser desviados pelo erro dos transgressores e para não cair de sua posição firme. Pelo contrário, continuem crescendo na bondade imerecida e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como até o dia da eternidade. Amém.